Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está ouvindo o Arco 43 podcast, talvez no trânsito, talvez indo trabalhar, talvez no ATPC, naquela hora de parada pedagógica. Sejam muito bem-vindos, professores, professoras, educadores, estudantes, você que caiu perdido aqui, veio porque ouviu a Regiane, veio porque ouviu o Keller, veio por causa da Rosiane e do Vicente, que eu já entreguei os participantes e a gente nem apresentou eles ainda. Sejam muito bem-vindos. E hoje, o nosso papo no Arco 43 Podcast é falar sobre as transições dos ciclos escolares. Talvez você não tenha muita noção pelo nome do que a gente está conversando agora, mas é um tema muito importante, porque é aquele momento, muitas vezes um pouco traumático, em que a gente vai do Fundamental 1 para o Fundamental 2, do Fundamental 2 para o Fundamental 3, entre outras mudanças, que às vezes a gente não está muito preparado, ou, no meu caso, eu sinto que algumas das escolas em que eu trabalho, em especial a escola estadual, nunca conseguiu integrar 100% e parece que eu estou em 2, 3 escolas diferentes às vezes. Então é importante a gente conversar sobre esses temas hoje. E junto comigo aqui está ela, que além de diretora, professora, apresentadora e tudo mais dentro de uma escola, também foi do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do ensino médio com outros nomes, né, ginásio, por aí vai, há muito tempo atrás. Regiane Taveira, seja muito bem-vinda, minha querida. Pronta para o nosso bate-papo? Ai, que delícia! Fui de tudo, né? Foi. Pré-histórica. Ai, é uma delícia estar aqui. Você já apresentou todo mundo, que bom, não é? E realmente, Keller, ainda é um assunto que precisa de muita discussão, reflexão, e não só isso. Ser colocado em prática tudo que é possível para amenizar essas transições, porque são várias, não é? Sim. A gente vai pensar aí, tem da creche, tem do berçário para creche, tem da creche para educação infantil, da educação infantil lá para os anos iniciais, não é? São várias. Então, cada uma ali, né, no seu momento, precisa de toda uma preocupação, organização, planejamento, mas eu vou parar, porque senão eu vou falar já tudo e não pode. Que a gente tem gente aqui para nos ajudar e ajudar muito, não é? E é uma delícia estar aqui de novo para a gente gravar um programa que eu tenho certeza que vão usar nos ATPCs. Tenho certeza, Keller. Será importante, inclusive, utilizar, viu? Utilizem. E junto comigo, compondo esta mesa maravilhosa aqui, nós temos o Vicente Delorme, que é professor de língua portuguesa e vice-diretor pedagógico geral do colégio e do curso PH, ou seja, alguém que convive com várias transições em alguns momentos também e teve que lidar com esses problemas. Vicente, seja muito bem-vindo, pronto para conversar com a gente hoje aqui? Com certeza, estou muito feliz desse convite. Eu ouço vocês há muito tempo, adoro a sua apresentação, a professora Regiane, sempre rio muito disso. E eu ouvi há pouco tempo o episódio sobre FOMO, espetacular. Então, sugiro a quem não ouviu, volta aí e pode ouvir, porque é muito legal. Tem sido uma reflexão importante nossa com os jovens, então fica a minha sugestão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Perfeito, perfeito. Inclusive um episódio que me ajudou a montar uma aula sobre fome pro terceiro ano em projeto de vida, hein? Então, agradeço muito. Montem Exatamente. aulas a partir dos nossos programas também, que é muito legal. E compondo esta mesa aqui de alto garbo e elegância e muita envergadura intelectual, a Rosiane de Camargo está aqui novamente com a gente também, que é autora de livros didáticos de ensino fundamental e médio há mais de 25 anos, professora formada em magistério, tem graduação em História pelo UFPR e pós-graduação em História do Brasil. Ou seja, é alguém que constrói material também para várias áreas, né, do ensino, assim, e tem que pensar nessas transições. Seja muito bem-vinda, Rosiane. Pronto pro papo? Com certeza, sempre pronta para o papo. É sempre bom estar aqui com vocês, agradeço novamente o convite. Vou repetir as palavras do professor Vicente. Vocês são um barato. São muito bacanas, porque, na verdade, o que vocês fazem? Vocês transformam, às vezes, assuntos meio pesados, meio difíceis e trabalhosos e desafiadores para os professores, vocês transformam em brincadeira. Então tá tudo certo, né, gente? E sim, né? Perfeito. A transição não é um assunto fácil. Não é mesmo. Eu me lembro, inclusive, já para começar, né? Antes, deixa eu fazer aquela entradinha falando sobre o estado da arte, né? Como que estão as coisas, qual que é o assunto. Que é o seguinte:
As fases de transição no período escolar, dos anos iniciais aos finais até o ensino médio, podem ser emocionalmente desafiadoras para os alunos. E eu vou dizer que para mim mesmo foi. Eu me lembro ainda o quanto eu queria chorar quando eu fui do Fundamental 1 para o Fundamental 2, na mesma escola. Mas foi muito traumático para mim, sabe Deus por quê? Porque esses momentos envolvem mudanças significativas na rotina, na dinâmica social, nas expectativas acadêmicas, mudam-se a composição das salas. Então essas mudanças, elas podem causar uma ansiedade, né, um medo e até mesmo um pouco traumático, assim, nos estudantes, afetando o desempenho escolar e muitas vezes o bem-estar emocional. E nós, como educadores, é importante reconhecer que essa transição entre os ciclos escolares podem ser um processo meio complexo para os estudantes, e cada aluno pode reagir de maneira diferente. Alguns podem se adaptar facilmente, não foi o meu caso no começo, enquanto outros podem enfrentar dificuldades para lidar com as mudanças. É fundamental nós estarmos atentos aos sinais emocionais e comportamentais dos alunos durante essa transição, oferecendo suporte, estratégias adequadas, fazer o possível para auxiliá-los neste momento, né? E esse é o tema de hoje. Regiane, quero começar com você, sempre contigo. Eu já Bora disse aqui lá. o quão traumático foi pra mim a mudança. Eu me lembro de um amigo meu que ele estava chorando de arrastar a mesa, assim. E, gente, a gente estava na mesma escola, a gente subiu de andar. Nós fomos do andar que era embaixo, onde ficava o Fundamental 1, para o andar de cima, onde ficava o Fundamental 2. E foi uma coisa muito estranha pra gente na época. Eu me lembro muito disso, foi uma cena que ficou marcada. Pra você, Rê, você lembra de como que foi essas transições? Ou você tem alguma história de transição que foi difícil, que você olhou assim e falou: "Nossa, que complicado"? Já vou começar dando muita risada, porque o único momento que eu senti mesmo, né, a questão da transição foi da pré-escola para a primeira série, na época era primeira série, tá, gente? Eu sei que hoje é primeiro ano. Primeira série. Eu chorava todo dia eu chorava. E aí, óbvio, né, 1981, todo mundo: "É frescura, que não sei o quê". Eu acho que na verdade, né, hoje olhando mais madura, óbvio, era um momento meu de muita ansiedade, né, primeira série, todas aquelas questões que já achavam que a gente tinha virado adulto, né. Nossa, foi para a primeira série, virou adulto. Agora não é mais criança, virou adulto. Era um outro olhar que se tinha, eram poucos os professores que olhavam para a gente ainda como criança, você tinha que te enchiam de responsabilidades e você tinha que dar conta de tudo aquilo. Mas hoje, olhando mais madura, e eu brinco muito com a minha mãe, que coitada da minha mãe, pensa, ligavam para ela, não é? Minha mãe, na época ainda, né, trabalhava em casa de família, então ligava e minha mãe tinha que me buscar, e aquela coisa, e ela: "Regiane, você tem que ficar na escola, você tem que parar de chorar". Aí eu falo hoje que é porque eu sabia que eu ia trabalhar em escola. Eu já Tudo que fosse eu falei: chorar no futuro já foi "Eu naqueles vou dias ali. passar a minha vida inteira na escola, então eu já vou chorar agora". Muito Mas bom, não muito bom. era, né, acho que era toda uma ansiedade mesmo, toda uma mudança, como a gente também já colocou aqui, um outro dia foi um momento de separação dos meus pais, então, É tinham verdade. muitas vertentes ali, que hoje ainda acontecem, né, mas eu, assim, eu acho que realmente foi da pré-escola para os anos iniciais ali, foi muito difícil para mim, muito difícil. Olha só, e são coisas que marcam, né, que a gente acaba lembrando porque foi algo intenso. Quero perguntar pra você também, Vicente, que tá aqui com a gente hoje, como foi você lembra de alguma transição sua que foi difícil, que você fala assim: "Nossa, não é simples, né, agora mudou, agora alguma coisa se alterou". E eu gostaria de muito de ouvir, se você lembra de alguma, e também perguntar pra você, eh, como alguém que, né, que tá dirigindo, que tá à frente de uma escola, que a gente pode fazer, né, quais são as mudanças que são mais significativas? Por que que você acredita que dá esse impacto na mudança? Por causa da vida acadêmica, da expectativa? O que que é que acontece também? Vou começar pela minha parte, né, pela Por minha favor. experiência. Eu também lembro muito pouco, assim, eu lembro da transição do início, do que hoje a gente chama de anos iniciais, esse primeiro contato, assim, com o que seria uma escola, para mim foi algo realmente marcante. E depois eu acho que isso foi se tornando algo mais natural, né, na entrada para os anos finais. Depois eu lembro também um pouquinho da minha chegada ao ensino médio, né, quando eu comecei a pensar sobre o que eu ia fazer na faculdade, o que ia ser minha escolha no final do ensino médio. Mas eu acho que para o ensino médio isso foi mais leve, assim. Eu lembro de algo mais impactante na relação entre
a primeira infância e a minha chegada ao que seria um grande colégio. E eu acho que isso faz parte um pouquinho de uma segunda pergunta que você fez, né? De como a gente enxerga isso agora como diretor. O que eu vejo muitas vezes? Algo que impacta diretamente os alunos é, muitas vezes, o fato de eles saírem de uma escola que tem uma composição, uma organização, uma cultura, uma linguagem, certas dinâmicas, e entrarem muitas vezes em outras escolas que são totalmente diferentes. Sim. Eu não sei se hoje as famílias, quando elas escolhem para onde elas vão, para onde os filhos vão, elas param para pensar em algum momento na proposta pedagógica do colégio que está sendo escolhido, né? Como isso vai impactar o dia a dia das crianças, do ponto de vista, nem falo da parte acadêmica, conteudista não, da dinâmica mesmo, propriamente dita, em relação ao horário em que ele acorda, ao horário em que ele vai se alimentar, os amiguinhos, de onde eles são, como é que ele vai para a escola. Então, tem a primeira escolha que é quase que processual mesmo, administrativa sobre a vida da criança, né? Que é a nossa preciosidade. Eu não sei se existe uma reflexão prévia sobre isso. E entrando na parte mais pedagógica, eu acho que menos ainda. Porque se muitas vezes não existe uma reflexão sobre questões básicas de rotina, imagina eu esperar que alguém que seja, sei lá, às vezes é formado em odontologia, ou ele é advogado, ele não tem a nossa visão sobre a educação, é uma reflexão pedagógica mais profunda como a gente tem. E para ele mudar de escola parece algo muito simples, algo muito natural. Ele não percebe o impacto que isso pode proporcionar nas crianças. Então, a mudança, muitas vezes metodológica, gera muitos impactos. E aí, claro, qualquer mudança gera um pinguinho de ansiedade. Foi um termo que a Regiane falou agora há pouco. A ansiedade é natural, né? A forma como eles vão lidar com a ansiedade que acaba sendo o fiel da balança. Quando essa escolha não é muito bem pensada, isso tende a disparar a ansiedade das crianças. E quanto mais novas elas lidam com a ansiedade, eu acho que maior é esse tipo de problema. Então, inicialmente, eu pensaria dessa forma. Perfeito, perfeito. Eu já gostei muito e me ajuda a entender algumas questões também, porque eu também trabalho em rede particular, né, em escolas privadas. Isso. E eu percebo que a escola privada, ela mantém uma estrutura com um pouco mais facilidade, acho que porque tem um sistema, né, você paga para um sistema, não paga só pela estrutura da escola, pelos professores, você paga para uma metodologia de ensino ali também. Uhum. Então, acredito que durante o percurso da adequação também tem algumas facilidades. Por exemplo, o mesmo estilo de apostila, uma linguagem parecida, sabe? Tem algumas coisas estéticas também que te dá um senso de unidade. Acho que isso é legal, porque enquanto você falava, Vicente, eu me lembrei que um dos impactos que eu tive quando eu subi, né, de andar, na época, foi que não tinha mais algumas facilitações visuais que haviam na sala. Então, não tinha mais aquele abecedário no local, não tinha mais os cantinhos, que são coisas confortáveis da sala. Era uma sala uma sala mais neutra, né? Era uma sala mais de adulto. E eu me lembro também que no ensino médio, os amigos riam quando a gente falava recreio. Tinha que falar intervalo. É recreio até o nono ano agora. Tinha que falar de intervalo. Então, tem algumas culturas também que eu acho que fazem esses marcos, né? Deixar isso mais suave é realmente algo interessante. É uma conversa, é uma coisa simples, né? Mas eu acho Sim. que é bem interessante, muito Mas é legal. legal o seu ponto, porque mesmo numa escola privada, que tenha um sistema, e eu falo não apenas da escola em que eu trabalho, existe um desafio natural que é fazer com que, na transição, por exemplo, dos anos iniciais para os anos finais, que normalmente tem coordenações diferentes, né? Tem orientadores educacionais que são diferentes, eles falem a mesma língua, né? Porque às vezes estão no mesmo prédio, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, usam a mesma apostila, da mesma linha, mas não adianta se a prática for diferenciada, se a forma de conceber educação for muito diferenciada. É claro, né? Dentro das diferenças etárias, existem atividades e ações que vão acontecer nos anos iniciais, outras nos anos finais. Mas de maneira, olhando como um todo, de maneira global, eles não podem falar línguas diferentes, né? Tem que todo mundo remar para o mesmo lado, sabendo que as expectativas de aprendizagem são cumpridas passo a passo, de acordo com a evolução dos nossos alunos. Muito bom, é uma preocupação de diretor, hein? Gostei Com muito certeza. desse olhar. É um olhar de quem tá no macro mesmo, né? Muito legal. Deixa eu aproveitar agora e perguntar para você, Rosiane. Primeiro, eu quero saber se você se recorda como é que foi alguma dessas transições, né? Se foi difícil, se teve alguma dificuldade. Porque até agora, de 4 pessoas, 3 teve alguma coisa ali que não foi tão fácil, né? Então, quero ouvir a sua experiência também. E junto, eu sei que você tem um domínio também sobre esse âmbito do emocional do jovem também. Eu gostaria de saber, a partir do seu olhar, né, da sua análise, como que essas mudanças durante essa transição de ciclo pode afetar o desempenho acadêmico e esse bem-estar emocional também. Que tipo
se pode afetar no estudo, que tipo de dificuldade que pode gerar e por que facilitar esse processo pode ajudar bastante a desenvolver o emocional, a desenvolver a própria educação, a própria relação com o conhecimento, né? Por favor. Bom, eu não seria diferente, né? Na verdade, o início já foi bem complexo para mim, porque eu sou jovem há mais tempo. Então, sendo jovem há mais tempo, eu entrei na década de 70 na escola, e aí eu entrei direto no primeiro ano, sem passar por nenhum tipo de pré-escola, e eu entrei fora do início das aulas, porque Nossa. naquela época existia uma restrição com a data de nascimento. Como eu sou de junho, até março entrava quem fazia 7, e aí os outros passavam para o ano seguinte. Só que sobrou vaga e eu era, digamos que já pré-alfabetizada, então eu fui aceita depois que os outros já tinham começado. Então, já imaginou a facilidade que era. E Já era tinha no os tempo... grupinhos, né? Não, e o mais legal era no tempo da régua na mão, né? A régua na mão não significa Eita. que eu segurava a régua, significa que a professora dava com a régua. Então, era uma coisa assim que você entrar não era fácil, existia toda uma disciplina, uma exigência, né? Eu sempre brinco que era uma época onde as 4 letras eram muito, muito, muito utilizadas, que era o O, B, D, C. Né? Então, entrar nesse momento não foi nada fácil. Então, isso eu lembro assim que foi bem, bem complexo para mim, porque aí entrar... E fora que daí todos eram mais velhos que eu. Porque quem era de março do ano anterior já tinha completado a idade, já estava com 8 anos, né? E eu estava, nem 7 eu tinha. Então, nossa, foi super complicado. Eu era menor, eu tive todas essas questões de adaptação. Então, com certeza o emocional foi o mais prejudicado, porque é uma sensação muito difícil. E óbvio que naquele momento você não podia dizer para a mãe que não era legal você estar indo ou que era sofrido. Mas eu acho que também uma grande mudança para mim foi a mudança na época era a primeira a quarta, né? Mas das 2 fases do fundamental. Então, do primeira fase do fundamental para a segunda, é uma sensação muito difícil e eu acredito que ela continue sendo até hoje. Por quê? Porque você vai de ser o maior para ser o menor. Perfeito. Né? Porque você já é o maior daquela turma. Daquele ciclo, você é o maior, você já está no último ano. Então, os outros são menores que você e você está super adaptado. E no meu caso, houve a mudança, inclusive, de escola. Eu estudava numa escola bem pequena, que tinha 4 turmas, uma de cada série na época, e eu fui para a escola grande. E existe uma diferença muito grande entre a escola pública e a escola particular, né? Porque na escola, no ensino particular, você ainda fica, muitas vezes, na mesma escola. Sim. E porque há esta mudança, mas na escola pública, não. Geralmente, aqui em Curitiba, por exemplo, o 1º a 5º é municipal, e 6º a 9º é estadual. Então, você vai obrigatoriamente mudar de escola. E De prédio, né? De local obrigatoriamente geográfico mesmo. de tudo, de tudo. Não é Verdade. só aquela mudança enorme que você vai sentir da professora, que ainda é aquela professora amorosa, participativa, presente, que ela trabalha com todas as disciplinas. É uma mudança muito radical. Sabe? Então, realmente, o emocional dessas crianças, ele precisa ser muito olhado. E eu acho que nós estamos num momento em que existem muitas técnicas, muitas visões, muita forma de você poder se inteirar melhor disso para trabalhar melhor. Por quê? Eu, como professora, eu sentia muito quando estava no primeiro ano do 2º ciclo do fundamental, a dificuldade dos alunos nessa adaptação. Então, era desde professora, uso caneta, uso lápis. Professora, posso mudar de folha? Professora, caderno grande ou caderno pequeno? Então, tudo isso por quê? Porque agora ele é o menor de lá e ele não está adaptado a essa mudança. Seguro. Sim, e uma questão muito importante aqui é assim, não só
a questão dos pais, que eles precisam estar atentos, concordo em gênero, número e grau com o Vicente, que é preciso que os pais olhem não só, né, para toda essa questão mais estrutural, mas é também muito necessário que eles olhem para o filho, literalmente. Sabe, eu acho que uma das grandes questões do emocional para todos nós é a falta do ver. Ao pensar assim sobre traumas, né, a gente sempre pensa nos acontecimentos, mas na verdade o trauma não é o acontecimento, mas sim a ferida que ele causa. Então, para evitar que causem feridas nestas crianças, no momento da transição, é muito importante o olhar. Você estar atento a quais são os sinais. Você conhece aquela criança, se ela estiver na mesma escola, você conhece. Mas se ela não estiver na escola, mesmo assim ela vai dar sinais. Ela vai apresentar questões que vão demonstrar. E sim, medo é natural em todos nós. Só que medo é uma coisa. Medo é uma questão necessária até para uma porção de coisas e tal. Só que ele não pode nos paralisar. Se ele nos paralisa, ele já passou do limite do razoável. E é o que acontece com muitas crianças. Elas simplesmente não conseguem caminhar. Então, o emocional precisa muito, muito mesmo ser observado. Porque vai ser determinante para ela conseguir ter um bom desempenho escolar e conseguir seguir adiante. Acho que é mais ou menos por aí, né? Nossa, já traz bastante coisa para a mesa para a gente Muita. pensar, né? Rê, eu quero ouvir você também. Na sua concepção, como que funciona esse... O que a gente pode fazer e quais são os impactos desse bem-estar emocional? Porque você já trabalhou, né, com várias idades também, já trabalhou com toda uma galera. Hoje você tá só em Fundi 1, não é? Sim. Hoje o Só que principal é que você tá, que é os anos iniciais, né? O antigo Fundi 1, né? Que é os anos iniciais. exato, E de eu queria primeira a ver tua quinta. visão sobre essa experiência. Bem, escutando agora o Vicente, você, a Rosiane, né, me veio aqui à cabeça. Eu tenho lá os meus pequenos que eu tenho que receber, que vêm da educação infantil, chegam lá com 6 aninhos, Ai, tudo bonitinho. novo, prédio novo, tudo muito grande, não é? Eles olham, gente, eles choram. Os primeiros dias, né? Eles ainda estão em processo de adaptação, e olha que nós estamos terminando o mês de abril, não é? Porque são muitos detalhes que requer o quê? Muito acolhimento, muito acolhimento. Ele tem que se sentir pertencente àquele lugar. É a primeira coisa, não é? Mostrar que você está ali, que você está olhando para ele individualmente, não é a sala. Cada um é um ser. Então eu olho para cada um, não é? O suporte que você vai dar é o que vai dar essa força para ele. Um planejamento dos primeiros dias, do primeiro mês, não dá nem para ser o primeiro dia, é do primeiro mês, não é? E aí, a gente vai para aquela turminha do quinto, que está indo embora também, que ao final do ano vai embora para um outro prédio, que é um 6º ano. Aí você também tem que começar. Nossa, Rê, mas ainda é começo de 2023. Você já tem que começar a pensar na transição destas crianças, porque elas vão sair de uma escola onde ela tem um professor de sala, 2 especialistas na arte e educação física, e aí ele vai sair dali e encontrar um monte de professores, 10, né? um monte de professores, que não os conhecem, não é? Que eles se sentem muito inseguros. Eu acho que eu já comentei aqui num programa, não me lembro, mas essa última escola que eu passei, que eu fiquei 6 anos, no último ano, em 2019, porque aí eu saí lá no meio da pandemia, que eu fui lá para o centro de mídias, nós fizemos, assim, foi um projeto de transição que foi um dos melhores que eu vi, tá? A escola, os professores e as escolas ao redor. Porque eu tinha 2 escolas que eles iriam, né, para o 6º ano, dependendo do CEP. Nós pegamos algumas crianças do 5º ano e eles gravaram vídeos falando do que eles esperavam lá no 6º ano. Ai, que legal. Gente, até me arrepia, porque aí veio a pandemia e tudo, né? Quero voltar a isso nessa escola que eu estou agora. O coordenador da escola, ele usou no ATPC, nos primeiros ATPCs do ano, Nossa, que poder. essas filmagens. Não só isso, os professores do 5º ano. Lembro muito bem da Cris e da Karina, beijos, eu sei que elas escutam, que gravaram também falando com os professores.
dos sextos anos. Gente, aquilo foi muito legal. Porque você não imagina o que as crianças vão dizer. Eu lembro de uma criança, eu tenho isso em vídeo, eu tenho tudo gravado. Eu lembro dele falar assim, eu tô com muito medo. Mas muito medo. Gente, você via no olhinho dele. E era uma das crianças que eu tinha mais descoladas da escola. Eu não imaginava que ele ia dizer aquilo. Aliás, eu chamei essa criança para gravar, achando que ele ia falar de um jeito, né? Nossa, eu espero que vai ser. Não, ele estava morrendo de medo. Olha só, como a gente também tem que observar, né? Cada um. E olha assim, esse já é um projeto que eu até indico para a gente fazer em qualquer momento da transição. Dá para fazer lá da pré-escola para o primeiro ano, dá para fazer do 5º para o 6º, do 9º para o ensino médio, não é? Já pensou os professores poderem ver algumas carinhas do que eles vão receber e essas crianças podendo falar, não é? Porque a gente tem que escutá-los também para a gente se preparar e aí sim montar nossa organização, né? Ter uma organização, um planejamento, lembrando que transição não é um caso pontual. Ele tem que fazer parte da sua proposta pedagógica. É rotina, é verdade. Não é? Perfeito, Falei perfeito. demais, eu falo demais. Não, é incrível. E eu achei essa ideia do vídeo uma coisa maravilhosa, porque uma dificuldade que eu tenho na condição de professor de ensino médio, na condição de professor de anos finais, é que quando chegam os meus estudantes, que eu tô dando aula para 6º ano desde o ano passado, né? Novamente. Passei um tempão só dando aula para 9º ano. Você vai para o céu. Eu acho Vai, maravilhoso. com certeza. Legal. Desculpem, alunos do 6º ano. Mas é verdade, se você está acostumado com o ensino médio, é um outro tempo. O que me marcou de novo foi o outro tempo. As atividades têm que ser bem longas, né? São lúdicas. E se você vem com aquela atividade informacional mesmo de ensino médio, não encaixa. Então eu demorei um tempinho só para um ajuste fino, assim. E uma das coisas que é difícil é justamente para criar essa relação. Porque eu fico com eles 45, 50 minutos. É pouco. E aí eu vou ver eles de novo, mais 1, 2 vezes na semana. Mas é nesse tempinho, só nesse tempinho. Enquanto que ele está acostumado a ter uma relação de longo prazo com o professor, né? Entra na sala e tem aquele professor que fica lá 4, 5 horas junto com ele. Então faz uma diferença. E aí eu vejo que quando traz esse vídeo, você já cria uma relação também, e isso facilita para você receber, né? Porque em algum ponto você lembra de uma frase, você vai lembrar de alguém, talvez você lembre de um nome. Então me parece que isso facilita muito para aproximar. Eu quero ouvir a opinião do Vicente. Vicente, estamos falando bobeira, Vicente? O que você acha disso tudo que a gente está conversando aqui? Faz sentido como estratégia? Faz muito sentido. O contato, né, do contato próximo, acolhedor, afetuoso, ele é essencial, né? Acho que é chover no molhado. O educador que não pensa assim está no lugar errado, mas nos momentos de transição isso é ainda mais importante. O que a gente pode notar nesse momento? Eu vejo muito, você tocou num ponto interessante em relação aos alunos, né? Vou usar um termo bem popular, tá? A malandragem que eles têm para mexer em tecnologias, e no computador e no videogame, eles não têm muitas vezes para preparar algo muito simples para uma atividade de sala de aula, né? E a gente espera que aquele aluno que já é muito esperto por muitas coisas também seja, às vezes, esperto para essas atividades da escola. Isso não acontece. E a gente espera que ele já chegue pronto ao 6º ano, sabendo fazer e utilizar essas espertezas. Isso não acontece. Nos anos iniciais, a gente tem a professora que fica ao longo de vários tempos da semana com ele, que consegue pegar pela mão, ensinar, fazer junto. Isso não vai acontecer, você sabe muito bem disso, no 6º ano, não vai acontecer nos anos finais, menos ainda no ensino médio. E o que a gente está percebendo de uns anos para cá? Se o professor não for a pessoa que se encontrar nessa posição de ser ele também, que vai promover esse tipo de acolhimento, mesmo para os alunos mais velhos, a gente vai ter um problemaço. A gente vai distanciar cada vez mais os professores dos alunos. E se isso acontecer, eu arrisco a dizer que o processo de ensino-aprendizagem está fadado ao fracasso, né? A gente vai perder totalmente a capacidade de afetar os nossos alunos, né? De impactá-los de maneira positiva, de maneira agradável, de maneira saudável. Então, tem um ponto importante que eu penso sobre essa relação, que é, antigamente, a gente vai lembrar um pouco da nossa vida escolar do passado, né? Era meio se vira aí, né? O professor, a matéria dada, está aqui, tem um cronograma, tem um ritmo e você se vira para estudar. A gente já sabe que isso não funciona nos momentos atuais. A questão emocional, ela nos obriga a fazer uma gestão desse processo de ensino-aprendizagem
que é também uma gestão afetuosa. Então, se o professor tiver esse tipo de postura, não vai funcionar. Então, mais do que um professor de matemática que vai se dedicar a ensinar a fazer conta, ele vai ter que ensinar, muitas vezes, o aluno a pesquisar no livro. Ele vai ter que ensinar o aluno a fazer uma análise mais reflexiva antes de pensar em fazer conta. Isso vale para aula de ciências, isso vale para aula de gramática. Leva Se um o professor tempo, né? de gramática achar que ele vai apenas ensinar a classificar a palavra, isso não vai funcionar, até Esqueça. porque o aluno de hoje não quer isso. Então, ele vai ter que ensinar o aluno realmente a parar para refletir sobre um texto. Isso dá muito mais trabalho, né? Leva um tempo. É refletir, dá chance para ele errar, dá chance para ele errar de novo, até perceber que ele está realmente compreendendo aquele texto da maneira correta. Eu acho que a questão do timing, eu gostei muito da sua resposta, sua fala sobre isso. A questão da velocidade, ela tem que ser muito, muito, muito pensada hoje em dia. Hoje tudo é muito rápido, né? A gente ouve o áudio do WhatsApp na velocidade 2, né? Eu sou suspeito para falar que eu ouço podcast na velocidade 1.5, né? Mas eu não posso esperar que meus alunos falem, aprendam, atuem na velocidade 1.5. E tem que saber que, às vezes, eles vão atuar, falar e aprender na velocidade 0.5. E o professor tem que saber respeitar esse timing. Nesses momentos de transição, isso é ainda mais importante, tem que ser ainda mais bem pensado. Perfeito, perfeito. Rosiane, queria ouvir você também. Faz sentido essa nossa fala? Você concorda com o Vicente? Concordo, inclusive ele me fez pensar numa questão aqui, que é uma que eu sempre falo, que é a própria questão de quanto que neurologicamente mesmo, né? Sim. Na nossa questão fisiológica, na nossa questão real aqui de aprendizagem, de funcionamento da mente, quanto nós conseguimos assimilar e quanto nós conseguimos captar de informações num determinado tempo. Então, é muito interessante você pensar no número de informações. Se você fica brincando ali num TikTok, num qualquer coisa ali, olhando os videozinhos, em uma hora, qual que é a quantidade de informações que você vai vivenciar ali? Quanta informação você tem, mas quanto realmente teu cérebro vai conseguir dar conta. E isso é uma questão real. Então, isso também é uma coisa que precisa ser pensada. Veja, eu sempre observo que existem muitas questões sobre as mudanças na educação, sobre você repensar, sobre uma porção de coisas, mas, por exemplo, funcionamento da mente. Nós, professores, teríamos que ter um curso de funcionamento da mente. Eu, quando fiz um curso de coach de emoções, que era literalmente sobre funcionamento da mente, aquilo foi altamente esclarecedor, porque aí você tem a compreensão de até quanto teu aluno tem condição, inclusive, de assimilar dentro de uma aula de 45 ou de 50 minutos, realmente de informações. E mais uma coisinha que eu queria, mudando de alhos para bugalhos, mas mais uma coisinha que eu queria ressaltar aqui é uma questão que a Regiane falou sobre pertencimento. Veja, esse é um olhar também fortíssimo que nós precisamos ter. Esse é um olhar que todos os professores precisariam também passar a ter. O que é pertencimento? Então, quando você está naquela escola dos pequenininhos ali e tal, você foi até o 6º ano ali, você foi, né? Você foi até o 5º ano, aliás, você foi naquela escola. Então, você pertence àquela escola. A tua sensação é outra. Quando você muda de escola, você não pertence. E o maior drama do ser humano é o medo de não pertencer. Então, você já imaginou quando você entra numa sala de aula com os medos, com as sensações que você tem e com o desconhecimento? Porque ali você vai ter agora o teu professor de história, que eu vou falar da minha área, lógico, o teu professor de história, ele não vai mais falar da forma como ele falava lá no 1º a 5º. Ele vai passar a trabalhar sobre um monte de temas que você nunca ouviu falar e que você nem sabe por que é que você está ouvindo. Então, você já imaginou? Você não se sente pertencente a tudo aquilo. Então, um dos dramas emocionais graves
a se enfrentar é essa questão do pertencimento. Então, você veja, são duas questões, a questão das emoções, né, ligado a esse pertencimento e a outras questões, e essa questão do próprio funcionamento da nossa mente. Veja, nós pensamos que debulhar um monte de questões ali vai ajudar o aluno em algo, só que não. E eu lembro de casos assim, por exemplo, eu tive um caso assim muito clássico em escola pública. Eu entrava apenas uma aula por semana para fazer uma reposição no que seria hoje o sexto a nono, uma reposição de História do Paraná, que eles não tinham tido nas séries iniciais. Uhum. Então, o que aconteceu? Eu entrava uma aula por semana, eu tinha uma média de 45 a 50 alunos por sala, tá? Nossa. Então, eu tinha naquele momento uma média assim, de uns 500 e poucos alunos só naquela escola, né? E aí, o que aconteceu? Eu levei alguns meses para descobrir questões sobre os alunos. Não me esqueça, eu sabia pela chamada, e olha lá. E aí eu descobri, acho que mais de um mês que eu já estava dando aula, eu descobri que eu tinha um aluno surdo na sala. Eu não sabia. Ele estava lá, ele era um aluno tranquilo, estava ali, estava sempre prestando atenção, e eu via que ele sempre me olhava muito. Mas eu tinha lá 40, quer dizer, até conseguir acalmar a turma, até eles entenderem e tal, eu tinha lá uns 30 minutos de aula, e ainda de uma disciplina que para eles não fazia sentido estar fazendo, né? E aí? Até você descobrir. Então, essa questão da atenção, né? O Vicente já falou, a Regiane já falou, você já falou, essa atenção do professor, ele olhar, ele saber quem é esse aluno, quem que é esse cara, por que é que ele está com essa sensação? E hoje a gente recebe aluno com muito laudo, né? Então, olhar até onde esse laudo é laudo real mesmo, ou esse laudo é porque esse aluno ele tem uma dificuldade. Por exemplo, um aluno que está olhando para fora, ele pode não ser simplesmente não estar desatento na sala, ele pode estar olhando para alguma coisa que não é exatamente a sala que está chamando a atenção. E eu ouvi um caso clássico desta atenção ao aluno, que eu achei fantástico num estudo de educação sistêmica. Então, a diretora da escola, a professora estava muito incomodada que o aluno só olhava para fora e nunca participava. Então, né, vamos laudar este aluno. Mas não, ele olhava porque a direção da sala dava para o cemitério. E a mãe dele estava enterrada lá. E nunca ninguém perguntou isso para ele, por que ele olhava para fora. As pessoas só criticavam que ele olhava para fora. Mas ninguém nunca perguntou por que ele olhava para fora. Então, é essa atenção de chegar e dizer, tá tudo bem? Né? Como é que você está? Como foi seu dia hoje? Bom dia, né? E você sabe muito bem, né, que essa questão da sala do sexto a nono, de ensino médio, ela é uma sala agitada, Sim. ela é uma sala diferente, né? E parabéns por ficar no sexto ano, tá? Herói! E gostando, que é mais doido. Né? Herói dos heróis. E aí, essa questão toda de você olhar, de você perguntar, é difícil porque são muitos alunos, são muitos problemas, e dependendo do tipo de escola e os dramas sociais que a escola tem, fica ainda mais difícil de você fazer. Mas, às vezes, se você escutar aquele aluno em um detalhe, né, e não querendo me alongar, mas já me alongando, uma vez eu tive que falar sobre um assunto na sala de aula que tinha tudo a ver com história, só que não, mas os alunos estavam agitados porque alguém, o que seria o sexto ano hoje, alguém falou sobre masturbação para aqueles alunos. E alguns sabiam o que era, outros não sabiam o que era, e eles estavam em polvorosa. E a professora de história teve, naquela época, a paciência, a calma de dizer, então tá, fechem seus livros de história e vamos conversar sobre. Porque não ia adiantar fazer Não ia qualquer render a outra aula, né? coisa. Não ia render a aula e também eu não estaria olhando para a necessidade dos alunos naquele momento. Bem lembrado. E nas aulas seguintes, obviamente, que o meu retorno foi muito melhor, porque aí eu tinha me transformado naquela professora que escuta, que vê, que percebe e principalmente compreende os dramas dele.
Olha que deles, louco. né? Por Uma aí. das coisas... Pode falar, Rê. Você quer falar alguma coisa? Não, falando dessa coisa de tempo, né? Sim. O tempo é uma coisa que alguns especialistas de marketing, tá? Você fala, a Regiane é doida. Já falam que a questão da atenção ela é escassa. É verdade. É um bem que já está acabando. Até porque quando eles pensam em promover algum produto, alguma coisa assim, tem que se pensar muito que a pessoa ela passa muito rápido, por causa que ela é bombardeada de informações. Fazendo uma relação com a escola, está muito parecido, não é? Você não consegue prender muito tempo a atenção dos alunos. É pouco. Então, você realmente, a Rosiane colocou uma coisa fundamental, que a gente precisa entender quanto que é esse tempo, como organizar bem este tempo, porque senão não adianta nada, você planeja Como que uma aula funciona na maravilhosa, sua sala, né? Esse tempo, porque varia de exato, sala para sala, sua né? Nem todo mundo é realidade, igual, exato, seu contexto, que nem ela falou agora, parei, às vezes é melhor você parar e ir por um assunto que realmente está... Claro que você não pode fazer isso todas as aulas, mas naquele verdade. momento, se a Rosiane ele fizesse aquilo, não ia dar, não iam captar nada, acabou. Então, a gente também tem que ter esse discernimento. Não deu naquela aula, replanejo, vou fazer num outro momento, mas naquele momento a ansiedade deles era isso. E aí a gente pode colocar aqui agora que a grande ansiedade que nós tivemos aí nos últimos dias dos alunos foram os ataques. Não é? Não tinha como não fugir desse assunto. Sim. Precisava falar sobre, né? Precisava falar sobre. Então, essa questão do tempo, da atenção, isso é fundamental para pensar com nessas crianças que, né, cada vez que muda de ciclo, muda a idade, a faixa etária, o jeito de pensar, a atenção, essa coisa de entender mesmo como que eles pensam. Isso é fundamental. Não dá para professor fugir mais disso. Sim, Não dá sim. para você só ter sua organização. Vou dar, ó, o conteúdo é esse, a metodologia é essa, os recursos que eu vou usar. Não. Que turma é essa? Quais são esses alunos? E eu queria lembrar também que, normalmente, lógico que vai variar, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada corpo é um corpo, cada indivíduo é um indivíduo. Mas, no geral, essas transições também batem com algumas mudanças fisiológicas, né? Algumas mudanças neurológicas que eles estão passando. E também é muito interessante, nós não vamos conseguir aprofundar aqui, né? Mas é muito interessante que o professor verse sobre isso em algum momento, né? Procure entender, converse sobre, procure estudar. Converse com a professora de biologia, converse com aquele amigo médico, né? Converse com um pai de aluno, um pai do estudante ali que talvez tenha esse conhecimento, é legal. Procura uma comunidade escolar, procura dentro do teu grupo de professores. Gente, o grupo de professor é genial, sabe? A gente tem pessoas muito boas e muito especialistas e muito aprofundadas em áreas incríveis que às vezes a gente não ouve. Se perde nos ATPCs, nas aulas de formação, né? Se perde nos corredores. Acho que é uma coisa muito importante. E tem um detalhe também que nós conversamos aqui, que eu só queria elencar novamente, que foram várias pequenas ideias para tornar mais palatável, acessível, mais suave esse processo de transição. A principal foi ouvir, né? O Vicente trouxe uma questão incrível aqui, que foi tentar entender mesmo a questão da escola, a questão pedagógica, o olhar, como que está se conversando esses ciclos, essas transições. Acho que é algo muito importante. Eu queria propor também, para você que na sua escola está fazendo essa mudança, duas questões. A da Regiane foi ótima, que é a dos vídeos. Acho que ela é um evento, isso pode ser um evento, um diferencial da tua escola para os próximos professores, assim, isso é realmente um diferencial. Mas dá para você fazer um relatório pequeno, e não é um relatório de cunho médico, tá, gente? Não é, o aluno é assim, é assado, é estudante, não é estudante, não, cara. O aluno é alegre, ele é feliz, né? Fala um pouquinho demais, gosta de conversar com o fulano de tal, gosta muito de dinossauro, sacou? Um parágrafo onde você fala um pouquinho sobre, para que quando o Keller for lá pegar os alunos no 6º ano, eu dar uma olhada e falar assim, olha que legal, né? E eu posso talvez acrescentar minhas percepções também. Então, gente, não é algo longo, não é algo difícil, você faz isso em um dia de encontro pedagógico, eu acho que é uma ferramenta legal. E uma outra ferramenta que pode ser interessante para o ensino médio, talvez anos finais, eu não vou ter essa compreensão, mas eu sei que para o ensino médio é bem legal, fazer um comitê de boas-vindas, que vai receber esses estudantes, sabe? Pode ser um comitê que funciona quando vem algum aluno novo, de uma outra escola, transferido também, mas receber. Na escola pública que eu trabalho, aqui em Suzano, em São Paulo, tinha um evento que a gente sempre fizemos ano passado e gostaríamos de fazer novamente, inclusive. E antes da pandemia a gente fazia com uma certa rotina, que era a festa de fim de ano.
Encaixava ali em novembro, sabe? Pegava um pouquinho de Halloween, então virava uma festa fantasia, pegava o dia do Saci. Então a gente fazia uma festa fantasia com o ensino médio na escola, como se fosse uma finalização, e nós recebíamos o 9º ano. Então a gente aceitava o pessoal do 9º ano, os pais eram convidados a vir também, né? Porque ainda é 9º ano, vai acontecer no período noturno, acontecia das 7 até umas 9, mais ou menos, né? Nós convidávamos os pais que queriam participar também, mas era uma forma de receber alguns desses estudantes. Então eles iam para o ensino médio, via aquele momento, né? Dava umas risadas, tinha as músicas, a gente conversava, tinha alguns jogos que a gente fazia também, e era um evento bem divertido que já dava as boas-vindas. No ano seguinte, esse 9º ano já tinha frequentado um dia de aula antes de ter começado as aulas, que foi o dia do evento, o dia da festa. Então, uma coisa bem simples que eu acho que facilitava um pouco essa relação, né? Então é uma proposta. Eu gostaria de fazer mais uma rodada entre nós aqui também, se alguém quiser sintetizar uma proposta para a escola. E os pais, a gente não pode esquecer do papel dos pais, da família, para facilitar essa transição também. Então vamos fazer uma rodadinha dando umas dicas do que a escola pode fazer para facilitar esse processo e o que a família pode fazer para facilitar esse processo. Vicente, fique à vontade. Tá. Em relação à escola, a gente fala muito que ao longo da vida escolar a gente vai trabalhando a autonomia das crianças, dos jovens, né? E a gente fala muito sobre autonomia no dia a dia, autonomia na vida, até extramuros, mas não fala da autonomia pedagógica deles, né? De eles começarem a entender mais daquilo que eles curtem mais, aquilo que eles não curtem tanto. E pelo contrário, né? Eles, alunos, olham sempre tudo como algo muito engessado, né? Todo mundo tem que aprender a mesma coisa, da mesma forma, a prova é igual para todo mundo, e a gente pode mudar um pouquinho isso, a gente pode tornar isso um pouquinho mais suave. Quando a gente ganha a possibilidade de trabalhar, por exemplo, por projetos, a gente consegue trabalhar de maneira mais natural a autonomia dos alunos por desenvolver interesse, né, curiosidade, por temas que para eles são mais palatáveis, mais agradáveis e que podem fazer a relação deles com a escola se tornar uma relação mais saudável, né, mais alegre, mais divertida. E acho que isso também ajuda a fazer essas transições serem mais gostosas, no melhor sentido da ideia de gostosura, né? Porque isso vai gerar prazer para eles. É a famosa aprendizagem significativa, aquela que fica marcada na nossa memória. Quando a gente dá a chance para sair um pouquinho do by the book, refletir um pouquinho mais sobre processos não convencionais e dá também para as crianças, para os jovens, autonomia para começar a trabalhar em assuntos que às vezes não estavam planejados pelo professor, mas que podem muito bem se transformar em ótimos projetos pedagógicos da escola, a gente consegue virar essa chave, né? Sai do formato engessado, formato que é muitas vezes até bem tradicional, entra num formato mais flexível, que dá para os alunos também essa sensação de pertencimento. Então, a gente fala muito, e falou de pertencimento mais cedo, né? De pertencimento com espaço, né? Pô, imagina se, além de poder trabalhar agora essa nova relação de pertencimento dele com o espaço escolar, a gente puder trabalhar também a relação dele de pertencimento com o processo acadêmico, o processo pedagógico, dando ele autonomia para refletir um pouquinho sobre possibilidades. Então, junto aos alunos, acho que isso é um caminho possível. É uma forma de ele perceber que ele não pode ser e não será tratado como um elemento passivo na relação dele com a escola. E com isso a gente constrói com eles autonomia, responsabilidade e alguns outros valores extremamente enriquecedores. Essencial, essencial. E, de novo, não é nada absurdo, né? Eu não vou ter que contratar algo, mudar a estrutura da escola, alterar todos os processos, né? São posturas mesmo, né? Que acho que auxilia muito. Muito legal. Queria ouvir você também, Rosiane, por favor. O Vicente me lembrou de uma questão que aconteceu comigo há alguns anos atrás, né? Como você já citou, sou autora de livros didáticos, e aí eu participei de uma situação simplesmente fantástica numa escola em Arapiraca. Sabe onde fica Arapiraca? Eu já ouvi, No mas não faço Alagoas. ideia. Ah, tá. Sertão do Alagoas, né? Então eu fui para Arapiraca para apresentar o meu livro didático, sabe para quem? Para os alunos, não para os professores. Nossa, os alunos, eles estavam num projeto em que os Que alunos gostoso. participavam da escolha do livro didático que eles usariam no ano seguinte. E que coisa mais fantástica, eles conhecerem o autor, né? Então, o que aconteceu? Eu sentei com eles no pátio,
né, com os alunos das turmas separadas, né, por anos escolares, e aí eu sentava e conversava com eles sobre o que eles esperavam do livro, apresentava, mostrava, dava lá um momentinho, né, de degustação para eles, e eu achei aquela ideia realmente fantástica, porque o que acontece? Dentro dessa ideia que o Vicente colocou, isso traz o aluno para participar diretamente e traz sim. E essa autonomia, ela não vai ser só para a escola, ela é uma autonomia de vida. Ele vai aprender aquilo a que ele acessa, os conhecimentos, tudo, ele pode ter uma participação direta e não mais engolir as coisas como nós já fizemos até um bom tempo atrás, né? Simplesmente aceitar e não levar isso, não mudar, não pensar, não refletir. Então, essa é uma questão bastante interessante. E você, Keller, colocou também a questão da participação dos pais, né? Veja, os pais, eles são imprescindíveis nesta mudança. Nós, infelizmente, hoje, já estamos há alguns anos com a geração dos filhos terceirizados, né? Então, os pais estão num ritmo de vida muito acelerado que nem sempre eles dão conta de estar com seus filhos, de participar, de estar junto. Mas é imprescindível, porque quem mais do que eles para saberem se aquele aluno está realmente aquilo que ele está apresentando na escola é uma questão de um medo, de uma sensação, de uma emoção relacionada a essa mudança ou é alguma outra coisa. Então, o pai vai saber, ele teoricamente, seria ele a ter o melhor discernimento sobre isso, né? Esperamos que seja sempre. Então, a participação dos pais, ela é fundamental. E sim, nessa tua ideia, Keller, os pais, quando eles quando eles vão lá com os alunos do 9º ano, eles também podem ter a ideia de é essa a escola que eu quero para os meus filhos? Boa. É nesse lugar que eu quero que meu filho venha passar os próximos 4 anos da vida dele, ou os próximos 3 anos da vida dele. É aqui, que tipo de professor eu estou tendo aqui? Quem são essas pessoas? Como é essa estrutura? Porque, geralmente, você sabe, na escola pública, o que acontece é bem o que a Regiane falou, por CEP, né? Pelo CEP ele vai para essa escola ou para aquela escola, né? Nem sempre é de perto da casa. Então, é complicado para os pais, até, né, nessa decisão, porque às vezes essa decisão foge do controle dele. Mas ele conhecer, ele ir lá, ele saber, olhar na cara do professor, né? Olha ali nos olhos do professor, sente a empatia, né, desse professor com esses alunos que já eram dele, sente, percebe isso, sente todas essas questões para você ver. E sim, os pais, eles são fundamentais em qualquer momento, porque veja, nós temos uma ilusão muito grande que nós, na escola, é que começamos a educação, né? Não, nós damos a educação formal, a educação escolar, a educação básica, ele vem de casa, são os pais que vão ensinar ele a escovar o dente, que vão ensinar uma porção de coisas que eles já vão vir sabendo no momento que chegarem para nós. Então, não tem ninguém substitui os pais nessa questão. E os professores, eles precisariam, aí vem a minha parte mais terapeuta, vem o olhar sistêmico, né? Estas crianças, atrás delas tem um pai e uma mãe. Atrás delas tem histórias. Quantas pessoas estão atrás dessa criança? Eu gosto muito daquela conta pronta, que atrás de né? Só em 11 gerações, tem 4.094 pessoas, só de avós, bisavós, trisavós, tetravós, né? Então, são 4.094 pessoas que estão vivendo naquela criança. Então, quantas histórias esta criança tem? Se o professor não olhar para isso, dificilmente ele vai captar esta criança para ele. E eu só queria fazer mais um pontinho, que é uma questão que o Vicente falou sobre o ouvir acelerado, né? E realmente esse ouvir acelerado está nos acostumando muito mal. Mas o professor, para nossa sorte, não fala acelerado na sala de aula, né? A gente podia dizer para o nosso azar, mas não, é para nossa sorte, porque senão o nosso cérebro vai dar tilt. Afinal de contas, nós estamos habituando o nosso cérebro a ouvir de uma forma muito acelerada. E que bom que o professor na sala de aula pode falar de uma forma um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, para que
realmente os alunos possam ter essa sensação um pouco mais agradável, um pouco mais leve, talvez, né? Do que é este falar mais calmo, esse não do 2.0, né? Mais ou menos Perfeito. por aí, né? Fala, Vicente. Eu gostei muito dessa fala dela e acho que isso do timing, né, que a gente já falou mais cedo aqui, vale muito na forma algumas vezes as famílias que muitas vezes não conseguem acompanhar de maneira tão próxima as crianças, elas apenas querem ver o boletim, anotam o resultado, Nossa, que é um chato, elemento né? muito formal, né? Elas não acompanharam nenhuma parte do processo e querem olhar um número no final do bimestre ou do trimestre, e isso atrapalha bastante. E aí, muitas vezes, vem a comparação com um irmão mais velho. "Ah, mas o seu irmão nessa idade já fazia isso. O seu irmão naquela outra idade", para as crianças Muito. que já estão passando por um momento de transição, já estão, obviamente, impactadas emocionalmente, isso é horrível, né? É jogar lenha na fogueira e fazer um problema que era pequenininho, que poderia ser facilmente resolvido por meio do afeto, por meio do carinho, por meio do acompanhamento, ele vira um problema enorme que ganha uma solução muito mais complexa. E aí a gente tem uns pontinhos em relação às famílias que vale a pena citar, Por favor. que é o fato de que muitos deles não entendem que a forma de ensinar hoje ela é diferente da forma de ensinar há 10 anos ou há 20 anos. E aí eles também atrapalham a questão da velocidade. Eles querem que a velocidade deles seja utilizada. Eles não entendem que a nossa velocidade hoje de sala de aula, no mundo totalmente transformado, ela é muito velocidade com que ele um dia aprendeu, mas ele fala, mas eu aprendi assim e funcionou. Tudo bem, respeita seu filho que tem 20 anos a menos que você, tem 30 anos a menos que você, que Momento. nasceu numa outra geração, num outro momento, vive em um outro mundo, lida com outras linguagens, com várias linguagens de uma vez só, e essa parte da relação nossa com as famílias também é importante, porque talvez ou com certeza, tenha a partir de nós, educadores, também esse processo de reflexão com os pais e com as mães. Eu não sei se eles vão encontrar isso na internet. Isso não vai aparecer e vai cair no Difícil, colo né? deles. A gente vai ter que provocar esse tipo de reflexão para eles Perfeito. entenderem que o processo de ensino-aprendizagem hoje é muito, muito, muito diferente daquele que a gente teve, daquele com o qual a gente foi educado há algumas décadas. Muito bom, muito bom. Perfeito. Diga, Rê. Perfeito. Não, eu só venho aqui reiterar tudo que eles falaram. E assim, uma coisa que é fundamental é todos da escola estarem preparados para para quem Opa. chega, para quem sai, todos. Pessoal da secretaria, né, o que ajuda ali no pátio, pessoal da cozinha, né, o pessoal que faz parte ali da manutenção da escola, né, da limpeza, enfim, todos e todas precisam estar envolvidos para, né, a criança que está chegando e a que depois vai sair também, que é o último ano dela ali, porque ela vai levar lembranças. Eu falo sempre isso, né? A gente vai marcar a vida dessa criança. Então, que ela leve lembranças boas. Então, né, durante todo o período que ela percorrer ali, que ela, né, for nossa, pertencente, for nossa daquele lugar ali, ela tem que ser muito bem assistida. Eu Perfeito. falo, isso é tudo, assistir muito bem a cada um deles. E famílias, não adianta a gente estar lá na perifa, que eu brinco sempre, é você o tempo inteiro tentar explicar. Não é fácil, mas ter aquelas conversas mesmo, estou aqui, né, para te ajudar, eu vou te explicar, olha, não é assim, né, o jeito que se ensina hoje não é desse jeito. Eu faço muita questão de estar na entrada, na saída, no portão ali, Para te porque verem, né? Exato. E você sabe o que é engraçado? Que são nesses momentos que os pais procuram a gente. Não é no dia da reunião de pais. É muito E, engraçado. Regi, você está ali para o olho no olho, né, Regi? Regiane, esse Exato. olho no olho não tem substituto para Não isso. tem, Não Porque tem. não quando tem. você olha nos olhos de uma mãe que está ali, ela também às vezes está com medo, também está Exato. preocupada. Se você olhar nos olhos dela e passar uma segurança, né? Exato. E veja, nós estamos lidando com novas crianças. Não é só o ensino que mudou. As crianças mudaram. E, gente, não vamos dizer que é só a tecnologia. Essas crianças são diferentes. Nós estudamos uma coisa na escola que se chama evolução da humanidade, não estudamos? Exato. E nós não fomos vendo que as coisas foram mudando? Perfeito. E sim, nós vamos ter alunos na idade da pedra e vamos ter alunos na idade da tecnologia galopante. Perfeito. É Então, isso. é preciso estar Perfeito. de olho em cada um deles.
Feito esse diagnóstico, né, Rosiane? De como Perfeito. eles chegam, o que eles sabem, o que eles não sabem. Um diagnóstico sempre é necessário, não dá para colocar todo mundo num balde e falar é tudo igual. Não. Não. Cada um está num momento do processo de ensino e aprendizagem. Isto também é fundamental, por isso que eu falo sempre, né, a questão do professor saber fazer sondagem, saber identificar em que, né, em que momento da alfabetização aquela criança se encontra, porque ele chega ali no primeiro aninho, às vezes já lendo, já alfabético, não é? E eu preciso saber quem é aquela criança, em que momento ela está. Isso é importantíssimo. E lá no sexto a mesma coisa. A gente sempre fala isso aqui, né, Kelly? Como o professor do sexto ano tem que entender um pouquinho de alfabetização. Ah, precisa, hein? Precisa, porque eles Muito. não. A alfabetização ela acontece a vida toda. Sim. É verdade. Então, né, ali no sexto ano, eles não estão completos, porque uns andaram um pouquinho mais, né, devagar, foram mais devagar, os outros mais depressa. Essa questão que vocês falaram aqui mesmo de uns são acelerados e outros não é? E a gente precisa complementar essa alfabetização lá no sexto, no sétimo, no oitavo. E estamos num pós-pandemia, não podemos esquecer disso, que Também. nós temos alunos que eles começaram o seu processo de alfabetização no terceiro ano. Perfeito. Tem É um alunos que não impacto fizeram o inédito. primeiro nem o segundo ano, né? Isso Exato. só pensando no primeiro a quinto, né, gente? Tem alunos que não fizeram nem o sexto nem o sétimo. Então, tem alunos que pularam etapas, porque por mais que eles tenham tido aulas online e tal, vamos combinar que ainda nos um pouco maiores, isso teve um determinado funcionamento e né, um determinado resultado. Mas se você pensar em termos de alfabetização, né, Regiane, que é uma coisa que nós conhecemos bem, a questão da alfabetização, nós estamos com uma defasagem gigantesca. Quanto tempo nós vamos levar para que esses alunos... E aí, voltamos àquele assunto inicial. Nós temos a questão própria da prática mesmo, da aprendizagem, de tudo isso, e nós temos também a questão emocional. Teve crianças que perderam familiares, elas passaram por um momento muito grande de medo. Agora, para ajudar ainda, como você disse, né, ainda essa loucura desses ataques, de tudo isso, essa não compreensão, inclusive, de como é isso e como não é, né? É difícil, é muito difícil você entender como faz. Manda para aula, não manda para aula, quem faz o que e como para você resolver tudo isso? Estamos mesmo num risco? Não estamos? Como é tudo isso? Então, isso tudo tem que ser considerado. Eu acho assim que uma questão muito importante de pensar nessa questão que o Vicente colocou, dessa mudança, né, de como nós estudamos e como está hoje, é também nessa mudança do acesso à informação de todo tipo. E que não é só a informação conhecimento, mas é a informação banal. E aí, os alunos, não adianta você não querer que eles saibam sobre os ataques, porque eles ouviram na mídia, e ouviram repetidamente, e às vezes a mãe escuta aquele programa sanguinário, sabe? Aquele lá que escorre o sangue na tela, que ela vai repetir. Como que vai esse aluno no dia seguinte para a escola? Exato. Ele São problemas que consegue ficar dentro da sala de aula? a gente está lidando com essas dificuldades isso. hoje em dia. E lembrando, gente, é normal que nós não tenhamos essas respostas ainda. Faz parte do processo que nós não temos isso, faz parte, mas não dá para ignorar. São questões que a gente precisa dar aquela pausa, lidar, conversar e receber, porque a gente está construindo esse momento, né? Então, acho que, para dizer que, de novo, a gente sempre repete isso aqui, não tem receita pronta na educação, né? Não há receita pronta, porque cada mistura é uma mistura, cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa. Tem essas dificuldades, mas é isso que faz a beleza da educação também. É aí que está a pluralidade, as possibilidades que nós temos, né? E, gente, já está dando o nosso horário aqui. Nossa! Temos que caminhar para os momentos finais. Vocês falam demais, gente! E falamos coisa boa. Esse é que é o importante, olha só. Bem, né? E deixa eu avisar, vocês que estão aqui, Vicente que está aqui, Rosiane que está aqui, talvez já saibam, porque são ouvintes, participantes, não é? Mas para finalizar, nós temos 3 perguntas, que é o nosso encerramento. 3 perguntas muito difíceis, que são o nosso teste final. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda é como eu sei mais de vocês, dos trabalhos de vocês, como é que eu os encontro na internet. Se vocês quiserem ser encontrados, é lógico. E a terceira pergunta,
não é uma pergunta, ela é um pedacinho do Vicente, um pedacinho da Rosiane, um pedacinho da Regiane, para nos acompanhar até o próximo programa. Pode ser uma frase, pode ser um livro, pode ser um pensamento, pode ser uma ideia, pode ser uma música, um filme. E você que sabe, um pedacinho seu. Regiane Taveira, as 3 questões para você, minha Bora querida. lá. Se gostou do programa, onde eu te encontro e aquele pedacinho da Rê pra gente. Faltou coisa aqui, não Sempre, adianta, né? né? Mas não tem jeito. Acho que se a gente for complementando do que falta, vocês vão voltar, hein, Rosiane, Vicente? Por favor. Porque tem que dar continuidade, não tem como. Eu amei, né? Eu acho que essas coisas a gente é o que eu falo, as ideias que vão surgindo durante o bate-papo, essa questão de cada um tem um jeito de olhar que é o que faz, acho que, desse programa único. Muito Porque bonito, você né? vai pegando, olha, né, a Rosiane de um lugar, o Vicente de outro, você, Kelly, suas experiências com o 6º ano. Então, assim, a gente vai anotando coisas e guardando coisas que não, nem no dia a dia, às vezes, você não pensa, não é? Então, Universidade nenhuma faz, né? Explica, passa. pronto, É aqui, são é as vivo. trocas de experiência ali do chão da fábrica que eu falo sempre. Isso é maravilhoso, muito obrigada, foi uma delícia. Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, e como sempre brinco, no chão da fábrica todos os dias, das 7 às 6, olha eu, das 7 às 6. E hoje eu vou indicar um filme que eu usei. Eu usei para montar o Grêmio da escola, com a criançada, porque os pequenos a gente precisa ali de coisas lúdicas para você, né? Para que eles entendam a questão de equipe, o poder que eles têm como crianças, é que eles acham que são crianças e não têm poder nenhum, eles têm muito. Eu usei um filme que chama Tito e os Pássaros. E aqui hoje falando, né, do medo, dessa questão do medo, o filme é um filme brasileiro, de animação, e ele trata justamente do medo, né? Das coisas que assustam, que paralisam. E, assim, foi uma delícia. É um filme que tem várias vertentes, que dá para você discutir muitas coisas, né? Mas pensando nessa questão do medo, das mudanças, é um filme que dá para passar lá para a criançada, pensando ali de 1º a 5º, até no 6º, Keller, é um filme bem legal, e eles poderem olhar e saber, e entenderem que o medo faz parte, mas uma coisa que a Rosiane já falou aqui, não dá para paralisar, a gente não pode parar. Então fica aí a dica, e foi uma delícia, hein? Quero mais. Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado novamente pela experiência, por trazer o seu olhar, por ter separado essas experiências tão lindas como foi dos vídeos aqui pra gente hoje. São realmente pérolas, assim, pedras preciosas que não tem preço. E você compartilha aqui com a gente. Obrigado demais, viu? Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, Vicente Delorme, temos para você aqui, meu querido, 3 questões. Primeira delas, se você gostou do programa. Segunda, como eu sei mais sobre o Vicente, como eu sei mais sobre o PH, como é que eu sei mais sobre você e seu trabalho. E, por fim, um pedacinho do Vicente para nos acompanhar. Tá bom. Primeiro, eu gostei muito, né? Foi um prazer participar. Eu me divirto muito com vocês, aprendo muito, tenho ótimas reflexões. Espero que as pessoas, que quando nos ouvirem, gostem um pouquinho do que a gente conversou aqui, muita coisa importante. Então, vou ficar muito feliz se eu souber que também consegui impactar um pouquinho os nossos ouvintes. Em relação a mim, eu uso muito pouco as redes sociais profissionalmente, isso até é uma falha minha. Eu uso muito mais como curioso, né? Alguém que procura muito e lê e investiga, mas eu uso basicamente Instagram e Facebook, mas ainda assim de forma muito sutil. E uma marca minha, né, algo para eu deixar aqui, eu fui pensando em várias coisas enquanto vocês foram falando, é porque eu sou um consumidor de podcasts, de filmes, de música, estou sempre com meu fone de ouvido, e aí eu fui mudando a minha resposta de acordo com a resposta da Regiane, porque eu vi há pouco tempo, pela segunda vez inteiro, né, um filme eu quis falar um pouquinho sobre criança, e eu tenho uma filha de 4 anos, eu vi de novo Encanto com ela, e eu fui lembrando que dos muitos filmes que eu vi com a minha filha, ele passa muito pela questão do medo, da insegurança, da ansiedade das crianças que refletem sobre si, né? E tem muitas vezes medo do que elas podem vir a ser, de como elas vão usar as habilidades que elas têm, ou, na verdade, habilidades que elas não têm. No caso do filme, é o dom, né, que uma delas não tem. Então, fica a minha sugestão, não sei se já viram esse filme, para as crianças na primeira infância. Ele já é um filme interessante, mas acho que dá para ele ser visto, discutido, debatido por nós adultos com maior naturalidade. É um filme lindo, emocionante, divertido, com uma música
uma trilha sonora bem legal. Então, para trazer um pouquinho de mim, que é a minha família, eu falo de um filme que também mexe muito com a nossa família, é um filme Encanto, da Disney. Perfeito, perfeito. Encanto é maravilhoso. Maravilhoso. E aquela pegada latina, né? Na Colômbia Aquele que é bom passa o filme, que demais. pra gente é muito em casa, né? Espetacular. Perfeito. Vicente, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui compartilhando tua experiência, tua visão, como administrador, como alguém que toca em colégio, como pedagogo, como alguém que está à frente. Muito obrigado por trazer isso, trazer essas reflexões tão importantes para o dia a dia da escola. Obrigado demais, viu, meu querido? Foi um prazer, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, tá? Espero te receber em outro momento aqui também. Com E certeza. vamos lá. Rosiane, minha querida Rosiane, que já esteve conosco, não é? Rosiane, 3 questões para você. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, onde nós te encontramos o seu trabalho. E terceira, uma mensagem, um pensamento, um pedacinho da Rosiane pra gente. Bom, eu amei o programa, né? Como sempre, vocês são muito divertidos. Eu tenho essa minha dificuldade de não conseguir falar muito, né? Então, essa minha timidez não me coloca muito dentro do programa, mas adoro, vocês são sensacionais. Eu acho que essa é uma dinâmica muito legal, né? O podcast é uma coisa gostosa, mas vocês transformam essa parte que o escolar é meio árido, né? Então, vocês transformam isso numa diversão. Vocês me encontram nas redes sociais, Rosiane de Camargo, vou estar lá no Instagram, vou estar lá no Facebook. Não tem dificuldade em me encontrar. E também vocês me encontram como autora de livros didáticos da Editora do Brasil. Vocês vão me encontrar lá, né? No catálogo da editora, vão lá, vão fuçar. Lá eles têm meu contato, qualquer coisa é só me chamar. E eu vou dar, assim, 2 pitadinhas, né? A primeira é uma sugestão de filme que não podia deixar, que é o Divertidamente. Por quê? Porque o Divertidamente, ele não é um filme para criança assistir simplesmente olhando, né? Ali e curtindo o filme, mas ele é literalmente funcionamento da mente. E ali trabalham várias questões, né? E justamente ali trabalha uma questão de transição, que é aquele momento em que ela muda de cidade, mas ela está mudando de escola e também ela está mudando de fase. Tanto que a chamada final do filme é para, não, agora ela vai se tornar adolescente, o que é adolescente? Então as emoções lá na cabeça dela estão nessa vibe aí de como é que vai ser tudo isso. Então eu acho que Divertidamente é um filme extremamente atual e sempre necessário. E a outra pitadinha é uma historinha. Então, um dia uma mãe foi chamada na escola e era uma mãe de um cara que depois ele se tornou muito famoso. E essa mãe foi chamada na escola e a professora deu uma cartinha para ela. E ela chegou com essa cartinha em casa e leu para o seu filho. Quando ela começou a ler e tal, ela disse assim: filho, o que sua professora está dizendo aqui, eu vou ter que ler em voz alta. Ela está dizendo aqui que você é um aluno muito inteligente, que você é fantástico e que não há naquela escola professores suficientes ou com inteligência para poder educá-lo, porque você supera todas as expectativas. E aí, este menino cresceu, né? E o nome dele é um nome bastante pouquíssimo conhecido, o nome dele é Thomas Edison, e o Thomas Edison, depois que a mãe já tinha falecido, um dia mexendo nas coisas dela, ele encontrou justamente essa cartinha, e ele foi ler, e a carta dizia: seu filho é um ignorante, ele não sabe nada, ele não tem condições de aprender, então nós estamos solicitando que a senhora retire seu filho da escola, né? E esta mãe, muito sabiamente, ela inverteu isso, e isso fez toda a diferença para o Thomas Edison, né? Se essa história é verdadeira ou não, não me importa. O que me importa é a ideia que ela transmite. As nossas palavras podem fazer a diferença, para o melhor ou para o pior. Então, Perfeito. cuidemos disso. Perfeito. Rosiane, muito E obrigado agradeço novamente, viu? imensamente, né? Nossa, muito bom ter você aqui, sempre incrível, sempre uma energia, né? Sempre aquela vibe pra cima, sempre com uma história boa e sempre com uma reflexão interessante também pro nosso emocional. Muito obrigado pela tua presença novamente e, claro, aguarde convites, não é? Muito obrigado. Sempre.
Chegando então a minha vez, eu quero dizer que eu amei o programa porque essa é uma questão, é uma daquelas questões que eu gostaria de conversar sobre, mas que a gente nunca tem tempo. A gente sempre fala, tá ocupado fechando uma nota, organizando um conselho, uma reunião de pais, e raramente a gente senta e conversa sobre a transição de ciclo, né? Nunca é uma pauta, apesar de sempre ser algo que está ali no fundo da nossa mente, no nosso dia a dia, chamando uma atenção. Então fica aqui a possibilidade das escolas conversarem também, refletirem sobre essa questão, porque é mais um aspecto da realidade escolar que às vezes é afogado, perdão que eu bati no microfone, mais um aspecto da realidade escolar que às vezes é afogado pelo dia a dia. E nós não podemos deixar o dia a dia afogar a gente de discussões que são relevantes para o processo pedagógico. É sempre importante lembrar disso. Então, muito obrigado, Vicente, muito obrigado, Rosiane, obrigado, Rê, obrigado, equipe que está aqui conosco, por proporcionar, né, este momento de reflexão que eu acho que é muito importante. Quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller na maioria dos lugares, Cobb Keller lá no Instagram. Lembrando, o Instagram pessoal é fotinha do rolê, gatinho e às vezes alguma coisa que a gente está fazendo ali dentro da escola, alguma coisa do dia a dia. São meus convidados por lá também. E para deixar para vocês, eu gostaria de deixar 2 pedacinhos do Keller. Um deles é um livro que, na verdade, ele é daqui da casa, da Editora do Brasil, e ele é indicado, se eu não me engano, para o 3º aninho, né? Para o 3º ano lá do Fundamental 1, dos anos iniciais, que é o Amanda no País do Isolamento. O Amanda no País do Isolamento é um livro feito pelo Leonardo Mendes Cardoso, com ilustração da Fabiana Salomão. Ilustrações lindas. Que ele é um livro infantil para lidar sobre o processo do isolamento. Ah, Keller, mas a pandemia já acabou. Acabou mais ou menos. A gente não sabe ainda o impacto que aconteceu. A gente ainda está entendendo esse processo nos estudantes. E eu acho que a gente já tem um distanciamento interessante para refletir sobre aquele período que era um período de urgência, era um período de ansiedade, era um período de medo aqui no ouvido. É um período que nós não nos desenvolvemos emocionalmente, nem de maneira relacional com os outros. Então, todo professor que trabalha sabe que a gente está lidando com o 1º ano com uma cabeça de nono, de 8º. A gente está lidando com um 3º que está se comportando como um 1º, um 2º. Porque é isso, né? São 2 anos que a gente já conversou aqui algumas vezes que não devia nem contar para a idade. A pessoa perguntar quantos anos eu tenho, eu deveria ter direito de falar que tenho 2 anos a menos, né? A Carol, que está aqui na equipe, conversou já sobre isso com a gente aqui, que é a pessoa que ajuda a realizar todo esse evento aqui por trás. Então, é uma questão. Mesmo que não seja a idade indicada, eu acho que é legal para um 5º, para um 6º aninho, para você ter uma forma de começar essa conversa, sabe? Um início, uma reflexão, acho que é importante. E a outra é para os professores. Tem um filme que eu vi no começo da minha carreira como professor, há muitos anos atrás, uns 10 aninhos, que é um filme chamado As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky. Ela que é a diretora. O roteiro é do Luiz Bolognese, que é o marido dela. Cara, esse livro ele é muito legal porque ele me lembrou como é importante eu prestar atenção no dia a dia dos estudantes, sabe? Então você no filme você acompanha a vida do menino, se eu não me engano, chama Mano, e é um mês da vida dele. Ele tá acho que no 2º ano do ensino médio. É 15 anos, é 1º ou 2º ano. E você acompanha um mês da vida dele. E, gente, é tanta coisa na cabeça do adolescente, sabe? É tanta coisa acontecendo. É paixão, é problema, é bullying, é violência, é a menina que ele gosta, é a pressão social, é o irmão que não tá bem. E é muito doido porque na correria ele acaba perdendo algumas coisas importantes porque ele tá nessa correria. Então é interessante para nós professores refletirmos também que eles estão no processo deles. Todos os 30 que tem em cada aula nossa, né, cada sala, tá no próprio processo. Acho que é importante a gente entender como facilitar esse processo, que é justamente o que nós estamos discutindo aqui quando a gente fala da transição. Como facilitar esse processo que vai acontecer não uma, não duas, mas 10, 20 vezes. As transições vão acontecer no ciclo, no trabalho, em relacionamento, em casa, nas escolas, na faculdade, nos grupos. Então é importante porque a escola é essa mini sociedade, né? Onde a gente treina várias posturas sociais, várias formas de lidar. Então, fica aí como possibilidade para a gente se lembrar. Faz tempo que eu assisti, mas vários pontos me foram muito importantes. Então, fica aí como dica. No mais, muito obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, Vicente. Obrigado, Rosiane. Rê, aquele obrigado de sempre. Obrigado, equipe. Obrigado, Editora do Brasil, por trazer esse momento, essa reflexão para mim, para nós que estamos aqui na mesa e para todos os professores que nos ouvem. Lembre-se,
passa esse contato, passa esse link, passa essa discussão para o seu coordenador, para o seu professor, que eu acho que é muito interessante para a gente prosseguir com essa conversa e não deixar ela ficar só nos nossos ouvidos, só no podcast, que ela precisa se refletir em sala de aula também. No mais, muito obrigado a todos, a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, porque é para vocês que é feito esse programa, né? É para nós que é feito esse programa. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Editora do Brasil, twitter.com/Editora do Brasil, instagram.com/Editora do Brasil _oficial e youtube.com/Editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.